Olá! O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Por isso, a luta da população trans é árdua e diária. Aqui na Lesp temos a primeira deputada trans do país, a deputada Érica Malunguinho, do PSOL, no qual eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp para a gente debater um pouco sobre a transfobia. Deputada, seja muito bem-vinda à Rede Alesp. Obrigada, Mel. Obrigada, espectadores da TV Alesp. Bom, estou aqui à disposição para a gente debater um tema tão importante, tão urgente na sociedade. Sim, sem dúvida, deputada. Deputada, a transfobia, ela sempre existiu ou ela tem ganhado visibilidade nesse momento? Até com a eleição de pessoas trans que tem aí, me parece que incomodado essas pessoas preconceituosas. Olha, assim como a transexualidade sempre existiu, a transfobia ela veio junto. Não em todos os lugares do mundo. O primeiro registro que a gente tem no Brasil da primeira transexual brasileira é uma mulher negra chamada Chika Manicongo. Ela veio como escravizada de Angola e ela se vestia, né, e se comportava de acordo com o gênero ao qual ela se identificava, como uma mulher. E Chika, ela vivia tranquilamente e trabalhava na casa de um sapateiro, inclusive esqueci seu nome. Foi então que um sujeito ali, durante o período colonial, um sujeito ali ameaçou denunciar Chika Manicongo à coroa portuguesa, à Inquisição portuguesa. Foi então aí que a Inquisição, né, junto com a igreja, ameaçou Chika Manicongo com um perigo à sua vida, caso ela permanecesse a usar as roupas e ter o exercício pleno do seu gênero. Então, isso eu estou falando em termos de Brasil. Então, a gente tem aí uma transfobia que é histórica, que eu estou falando que data do período colonial, ao mesmo tempo que eu estou falando que nós, pessoas trans, sempre existimos. Então, isso é constante, né? Isso é histórico. Um dado que ajuda a gente a entender isso por exemplo, por que eu sou a primeira deputada transexual do Brasil? Porque é tão fácil nós vermos pessoas transexuais se prostituindo em situação de rua, em diversas situações de vulnerabilidade, assassinadas, mas não conseguimos ver pessoas trans em lugares de sociabilidade saudável. Então, está demarcado aí que existe um preconceito, uma estigmatização, a discriminação que só aceita os nossos corpos em lugares específicos. E eu tenho uma coisa muito importante para falar sobre esse dado do Brasil, que é o país que mais mata pessoas trans no mundo. É diferente porque às vezes tem pessoas desonestas que falam assim, mas o Brasil tem uma criminalidade gigantesca, a violência urbana e etc., a violência no campo, etc. e tal. A violência contra as pessoas trans, ela é específica, ele é um crime de ódio, ele tem requintes de crueldade que mostram para a gente que aquela pessoa foi assassinada porque ela é uma pessoa trans, que as pessoas não aceitam como uma pessoa normal. Uhum. Logo, são capazes de não só matar, como ter requintes de crueldade nessa execução. Uhum. Deputada, até falando sobre a eleição da senhora como a primeira parlamentar trans do Brasil, até a senhora falou outro dia na audiência pública sobre violência sexual, que isso, na verdade, não é necessariamente algo para se comemorar, porque isso significa que demorou muito para isso acontecer, né? E aí eu queria que a senhora falasse sobre o seu papel no parlamento, se a senhora acha que abriu as portas para que outros parlamentares trans entrem nos parlamentos, e se a senhora acha que o caminho é árduo. Sim, sem dúvida, eu já vou responder de trás para frente. O caminho é árduo, sim, e faço questão de reafirmar que ninguém está inventando a roda, né? Então, assim como a existência das pessoas trans é histórica, assim como a transfobia é histórica, a luta que me leva até esse lugar da institucionalidade também ela é muito anterior. Então, assim, nós, pessoas trans, nunca nos conformamos com a condição de vulnerabilidade a qual fomos impostas.
E no decorrer dessa história fomos construindo meios para permanecermos vivas, a princípio, né? E organizações diversas surgiram nesse caminho, como a Astral, que é a primeira associação e organização, instituição de pessoas transexuais e travestis do Brasil, a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, então a BGLT, enfim, a gente tem inúmeras outras organizações que foram aí também tecendo caminho para que se tornasse possível o nosso espaço na institucionalidade. Além disso, além dessas organizações, também tem uma coisa muito importante. Um corpo de uma pessoa trans viva, em luta, sobrevivendo, buscando condições de existência, também estava tensionando o sistema para que fosse naturalizada a minha imagem a ponto de eu chegar aqui. Então, a gente tem uma história longa. Agora, na institucionalidade, eu posso citar a Tapeti, que foi a primeira vereadora eleita no Brasil. Ela é da cidade de Colônia, no Piauí. Ela foi eleita 2 vezes e ainda foi vice-prefeita de Colônia, desse município. E aí, deste recorte até 2018, eu me torno a primeira eleita, mas não só eleita enquanto pessoa trans. Eu sou eleita com um discurso radicalmente, né, radical, no sentido de demonstrar e verbalizar com todas as palavras o fundamento de gênero e o fundamento de raça. Então, e sem dúvida, isso foi construindo um terreno, né? A minha eleição mostrou que é possível a gente ser eleita, mas outras diversas sempre estiveram nessa movimentação, inclusive tentando cargos no parlamento em outros momentos da história. Mas eu acredito, sim, sem dúvida, que o fato de eu ter sido eleita abre caminhos, né? Mostra que é possível também e, enfim, acho que é isso. Deputada, recentemente a vereadora Erika Hilton foi vítima de ataques. Outras vereadoras, co-vereadoras, também foram vítimas de ataques transfóbicos. Como que a senhora viu esse fato? Eu sei que a senhora se posicionou nas suas redes com relação a isso. Eu queria saber como a senhora viu esse fato. Mas se a senhora acha que houve a intenção ali de intimidar a ponto de fazê-las desistir do mandato? Sem dúvida, há uma negativa constante em relação à presença de algumas pessoas que não consideram desejáveis em alguns lugares. Como eu falei, acham absolutamente normal nós estarmos nos prostituindo, mas não acham normal que nós estejamos no espaço da institucionalidade, por exemplo, disputando narrativa e etc. e tal. Isso que aconteceu com a Erika Hilton, com a Samara Sóstones e com a Caroline Yara é uma nítida expressão de que elas parem, né, de que elas parem de movimentar o discurso político importante que elas têm. E a gente não precisa também ir muito longe, né? Elas sofreram ameaças seríssimas de ordem, né, de vida, né, com risco à vida. A Samara e a Caroline Yara, que as casas tiveram situações de tiro na porta da casa delas. Mas quando a gente volta ao histórico dessa última legislatura da LESP, a gente tem aquela situação clássica em que um deputado fala que vai tirar pessoas travestis e trans do banheiro a tapas e ainda vai chamar a polícia. Esse fato repercutiu o Brasil inteiro e isso não é uma novidade para a gente. Só que é óbvio que à medida que você acredita que a institucionalidade vai proteger no sentido de que aquilo é um discurso legítimo, que foi legitimado pelo povo, que foi eleito, a gente acredita que a institucionalidade vai produzir essa proteção. Mas o que a gente vê é que há uma ameaça cada vez mais constante a defensores e defensoras de direitos humanos. O Brasil também é o país, se não for o primeiro, é o terceiro, é o primeiro que mais mata defensores e defensoras de direitos humanos. Então, tem a ver com ser uma pessoa trans, mas também diz respeito a trazer esse discurso político. Então, esse dado é muito importante. A morte de Marielle Franco não está desassociada a isso também. Diz respeito à transfobia, diz respeito a racismo, diz respeito a machismo, diz respeito a uma tentativa de silenciar algumas vozes, que são aquelas vozes que o sistema nunca quis permitir que estivessem em lugares de decisão, como as casas legislativas.
Deputada, a senhora falou em entrevista recente que teme que a transfobia fique apenas na teoria. Por quê, deputada? Porque a gente está falando de mortes. A gente está falando de uma prática de violência, de uma prática de exclusão que ela não é só discursiva, ela é uma prática, ela existe. Então, o que é mais importante e nada mais eficaz contra uma prática de destruição, o que é mais eficaz é uma é uma proposição contrária a isso. É uma nova prática de bem-estar, é uma nova prática de bem viver, uma nova prática de sociabilidade que as pessoas aprendam a se respeitar. Isso é fundamental. Então, o que eu quero dizer com isso? Romper as barreiras das desigualdades, romper as barreiras do preconceito, da discriminação. E quando eu estou falando isso, eu estou exigindo direitos a cidadãos e cidadãs que merecem, que são sujeitos de direitos e de deveres também. E para isso garantir o nosso direito à vida, nosso direito ao emprego, nosso direito a estar numa escola. As pessoas, mas vocês têm um direito. Não têm o direito, porque a todo momento o nosso corpo, nossa existência é invadida, discriminada, para que nós não estejamos nesses lugares. Então precisa o poder público, sim, investir em práticas afirmativas, investir em afirmação, para que, não estou falando apenas da população trans, parece que estou falando só das pessoas trans, mas não estou falando só, eu estou falando que estou falando da sociedade como um todo, porque enquanto nós tivermos pessoas em situação de exclusão, em situação de desigualdade e de vulnerabilidade, isso volta para a sociedade. Isso volta de forma triste, de forma danosa, de forma violenta. Então, a minha luta é pelo rompimento das desigualdades. Não é especificamente sobre as pessoas trans. Eu preciso falar sobre as pessoas trans porque faz parte de um grupo vulnerável. Assim como eu falo da população negra, da população indígena, enfim, pessoas com deficiência. De rua também, né, deputada? População de rua? Da população em situação de rua, exatamente. São populações vulneráveis que merecem uma atenção redobrada do Estado para que, enfim, rompam esse ciclo vicioso de violências. Sim, deputada, nesse ponto, a representatividade dentro das casas legislativas, ela tem um papel fundamental, digamos assim, para que as políticas públicas também ganhem um olhar mais amplo? Sim, tem um papel objetivo, que é que o meu corpo, ele não é um corpo só, ele é um corpo intelecto. É um corpo que está comprometido com as lutas históricas e com a história que me fez entender quem eu sou. Então, eu trago objetivamente as demandas que são reivindicadas por essas populações. População negra, população LGBT, população indígena. Eu trago essas demandas. Povos de matrizes africanas, população em situação de rua. Eu trago isso de forma objetiva. E subjetivamente, isso mexe com o imaginário social. Mostra para as pessoas, educa, pedagogiza o olhar das pessoas para que elas naturalizem e olhem para uma pessoa trans, para uma pessoa preta, como de uma maneira natural, de uma maneira normal, e que eu posso estar aqui no Legislativo, como eu posso estar na universidade, como eu posso estar dentro de um parque, no cinema, enfim, em todos os lugares de sociabilidade saudável. Então, cumpre uma dupla função, né? Objetiva no sentido de trazer para a esfera pública, para o debate público, questões importantes que são reivindicadas por esse grupo, e de forma subjetiva a naturalização, né? O ensinar às pessoas que nós somos possíveis em outros lugares. Deputada, a senhora tem acompanhado os mandatos das vereadoras eleitas aqui em São Paulo? Como é que tem sido essa troca? Uma vez que a senhora já está como parlamentar há algum tempo, já está experiente aí no parlamento, a senhora tem feito essa troca de experiências com elas, ajudado de alguma forma a construir também esses outros mandatos? Olha, seria tão bom
que a gente pudesse ter feito isso desde o início, mas a primeira coisa que nós sentamos para conversar e tivemos que nos juntar todas para pensar, para elaborar, foi exatamente a situação da violência e do ataque que as 3 sofreram. Então, assim, infelizmente, por conta da violência, nós não podemos ainda, porque isso não vai silenciar a gente, nós não podemos ainda pensar afirmativamente, propositivamente, em relação a essas demandas, porque o que estamos fazendo é tentando conter um problema que é gerado por pessoas preconceituosas, né, por pessoas transfóbicas, por pessoas que não conseguem entender que a diversidade é a regra e a lei absoluta da humanidade. Uhum. Deputada, a senhora também declarou recentemente, abre aspas, trans tem muito mais a oferecer do que apenas pautas LGBTs. A senhora mostra isso na diversidade dos projetos que a senhora já apresentou aqui para casa. Os projetos, quem puder olhar ao site da Assembleia Legislativa, vai ver que os projetos da deputada são das mais diversas áreas de verdade e de profundo conhecimento em cada uma dessas áreas. A senhora acha que o caminho para mudar essa visão pré-concebida também é investir nessa diversidade de pautas dentro dos parlamentos? É que eu não estou preocupada em mudar o olhar das pessoas em relação a mim, né, em relação às minhas proposições. Eu sou assim. Eu penso de forma multidisciplinar, porque eu compreendo que a questão de gênero e a questão de raça, elas são fundamentos e elas organizam as desigualdades sociais. Então, aonde as violências, as piores violências, vão mais diretamente? Vão nesses 2 lugares. Então, eu tento trazer, né, essa multiplicidade para todas as áreas, para todos os lugares, porque eu estou pensando em uma política que é, como eu falei, para o rompimento das desigualdades. Então, eu olho para os grupos vulneráveis em todas as áreas para pensar como romper esses ciclos de desigualdades. Então, não é que eu estou tentando mostrar alguma coisa, mas porque eu acredito que a nossa missão, o nosso papel enquanto seres políticos é se implicar com os problemas que estão aos olhos de todo mundo. E os problemas que estão aos olhos de todo mundo é a pobreza, basicamente, são as mortes violentas, basicamente, é a fome. Então, aonde estão acontecendo isso? Para quais grupos isso se direciona? Então, é assim que a gente tem que agir. Tem uma coisa que eu sempre digo, assim, às vezes as pessoas falam, porque eu penso na saúde, na educação, na moradia e tal. Gente, porque esses são problemas. Mas a quem atende a moradia popular? A quem atende a saúde pública? A quem atende transporte público? Gente pobre, gente preta, que foi empobrecida no processo histórico. Então, se a gente não percebe que isso, que a precarização, né, do sistema público, que a precarização do serviço público tem um fundamento racial, a gente não está entendendo o que está acontecendo. A gente sabe que a maioria desse país, a parte pobre é negra. A gente sabe que a maioria desse país, a parte rica, é branca. Então, se a gente não vê que tem uma cisão racial acontecendo, a gente está fingindo que está olhando para os problemas concretos desse país. Então, eu estou falando, né, de raça agora, mas imaginem quando essa pessoa negra, que foi empobrecida no processo histórico e etc., né, que vem de um processo de colonização, da escravidão, que não teve igual oportunidades para ter casa, para ter trabalho, para ter escolarização. Um exemplo disso é a Lei de Terras, uma lei que distribuiu terras entre a população branca do Brasil e as pessoas negras ficaram sem. Isso é muito importante, isso demarca toda a história da propriedade no Brasil, né? Um deflagre disso tudo. Agora imagina essas pessoas negras, agora imagina quando as pessoas negras são mulheres negras.
Agora imagina quando essas pessoas negras são LGBTs negras. Imagina quando são deficientes, pessoas com deficiência. Imagina quando estão em situação de rua. Então, assim, a violência ela só intensifica. Então, assim, tem um mapa muito simples de observar que o mundo inteiro percebe. Só falta os políticos, né, o poder público brasileiro perceber isso e saber que a violência que existe nesse país é gerada pela miserabilidade a qual o nosso povo foi submetido. Deputada, foi a sede de mudar realidades que trouxe a senhora para a política? Acho que sim, né? Assim, isso sempre esteve presente na minha casa, com minha família. Então, tem uma história que eu lembro muito, assim, entre muitas que eu poderia contar, mas da minha mãe, eu via pouco minha mãe, porque ela era mãe solo e dava conta de uma família inteira, eu, meu irmão, meu avô, tio, tia, um tio que era uma pessoa que é uma pessoa com deficiência, avó, enfim, um monte de gente. E ela trabalhava muito, muito, mas muito, no hospital. E aí eu lembro que quando ela voltava, quando ela chegava, ela ia tomar banho, ao invés de ela descansar e ir para casa, ela ia visitar os doentes do bairro, as pessoas que estavam enfermas no bairro. E eu ia com ela, eu sempre fui com ela, porque eu estava com saudade dela e etc. E eu aprendi desde sempre que se importar com o outro é o que move a vida e que, enfim, meus avós também, que sempre pensaram na política como um lugar para criticar, onde poderia ser resolvidos os problemas da carência, sabe? Eles sempre remeteram à política esse lugar. Então, a política sempre esteve no meu pensamento, sempre esteve na forma como eu concebia e pensava o mundo. Na escola também era assim. Então, né, eu sou fruto de uma consequência aí histórica, de luta, de vida. E acho que diz respeito à sensibilidade mesmo, né? Diz respeito à sensibilidade. Porque a única coisa que me faz estar aqui é pensar em como romper o ciclo de desigualdades e de violências. Como acabar com a desigualdade. Então, se o poder público, né, se os políticos não estiverem obstinados a isso, é óbvio que a gente não vai para lugar nenhum, como ainda não fomos. Né? Então, nós temos anos de uma república, nós temos anos de uma democracia, de um suposto processo democrático, nós temos anos, né, de governos, prefeituras, e o nosso povo continua na miséria. Então, tem algo de muito errado, de muito nefasto nisso tudo, porque esse país é muito rico, esse estado é muito rico, tem muitas riquezas naturais, riquezas econômicas, né, riqueza cultural, e isso não ser distribuído de forma adequada, para mim significa que a democracia ainda precisa caminhar muito para ser a tal democracia. Deputada, a senhora apresentou aqui na casa o projeto de Transcidadania. Eu me lembro que quando a senhora falou desse projeto na CCJ, a gente conversou naquela sessão. E uma das coisas que eu me lembro bem que a senhora falou foi sobre a questão da prostituição, que era uma preocupação da senhora, que acabava que os empregos ficavam mais escassos para a comunidade trans, e era inconcebível. A senhora buscava ali com esse projeto uma qualificação profissional, uma visão diferente. A senhora acha que um projeto como o Transcidadania traria um outro protagonismo para a comunidade trans? Sem dúvida, esse programa ele já existe na Prefeitura de São Paulo e já é visível o avanço e a mobilidade social que diversas meninas e homens, mulheres e homens trans tiveram a partir do processo, né, de recuperação escolar e profissionalização e acesso ao mercado de trabalho. Isso é indubitável, sem dúvida, porque a importância desse projeto é exatamente fazer uma reparação
nesse ciclo histórico de exclusão. Porque, segundo os dados, né, o que nós sabemos, enfim, por pesquisas da própria ANTRA, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a idade média que uma pessoa trans né, se posiciona politicamente, publicamente, ou expressa a sua identidade de gênero, é 13, 14 anos. Essa é a média de idade a qual as pessoas trans são expulsas de casa. Muito mais, tão grave quanto isso, é a idade a qual elas adentram a prostituição. Então, estamos falando de menores de idade, estamos falando de crianças, pré-adolescentes, que estão jogadas de forma compulsória a um processo, né, violento, a um processo, né, absurdo, né, que é colocar essas pessoas, né, permitir, né, o Estado brasileiro permitir e a sociedade brasileira que essas pessoas estejam colocadas na prostituição com 13, 14 anos, expulsas de casa. Imagine como continuar uma escola estando fora de casa. E mesmo quando conseguem, a violência, o bullying dentro da escola é terrível. Isso faz com que haja uma evasão escolar. A consequência disso é 90% das mulheres trans e travestis estão se prostituindo. 90%. E eu repito, não há grupo social no mundo que seja propenso em massa a um tipo de trabalho. Não existe. Isso é compulsoriedade, porque somos empurradas para esse lugar. Empurradas. E pela sobrevivência, acabamos aceitando esse trabalho. Agora, o Transcidadania visa reparar isso. E visa também perguntar: se 90% das mulheres trans e travestis se prostituem, é porque há um mercado, há um consumo. Quem consome nossos corpos? Será que estão preocupados com que nós não estejamos neste lugar à mercê dos seus desejos? E se nós não estivéssemos lá? Então, é uma pergunta também para deflagrar a hipocrisia da sociedade. Porque não é que eles não nos querem em alguns lugares. Então, e esse projeto, ele tem esse papel importante, que é isso, trazer, né, construir novamente um processo de afeto e de aproximação com o estudo, vínculo com o processo formativo, para conseguir adentrar um mercado de trabalho, cursar uma universidade, né, que isso é extremamente importante também. E, ao mesmo tempo, naturalizar nossa presença em lugares diferentes da sarjeta. Então, é ver você olhar uma pessoa trans, se é possível ela ser recepcionista de um hotel, ou um recepcionista de hotel, ou estar numa loja vendendo, enfim, trabalhos comuns como as pessoas têm. Então, o Transcidadania vem com essa missão. Advogando, dando aula, né? Deputada... Isso é nosso sonho. A gente quer advogadas também, a gente quer médicos, médicas. A gente quer o mesmo lugar de sociabilidade que todo mundo pode ter direito. Agora, imagine que isso está sendo construído no processo histórico de forma muito difícil com a população negra, né? Pelas cotas raciais, por inúmeras lutas que estão fazendo a população negra, de alguma forma, fazer um certo deslocamento social, só que ainda é distante, isso ainda é distante quando é a população trans. Ainda falta caminhar. Deputada, a senhora falou da questão da educação, né, da escolarização. Tem essa questão, a pessoa quando eu não sei se esse é o termo mais correto, se assume trans ou se identifica trans, como que acontece isso no ambiente escolar? Também há esse problema da evasão, a senhora mencionou isso, mas é tão grave a ponto de não chegar à universidade ou chega uma pequena parcela? Como é que é essa questão? A palavra não é assumir, não. Perdoe. Não, mas tudo bem, não é uma palavra ruim assumir. Eu acho que a palavra mais correta seria expressar publicamente. Porque a gente sabe, desde sempre. Mas agora a decisão de expressar isso publicamente é quando aquilo
não é mais possível de viver na intimidade, enfim. E sem dúvida o que você está falando é uma linha, assim, é uma linha reta. Uma coisa gera a outra. Então, se a gente, se nós somos discriminadas enquanto adultas, enquanto adolescentes, enquanto a média de idade da população trans é 35 anos. Meu Deus. 35 anos. Enquanto a população brasileira é de quanto? 68, 60, 70 já? Acho que por aí. Não lembro, perdi esse dado. Mas nossa expectativa de vida é de 35 anos. E por causa da violência, né? Exatamente. E aí o que acontece? Essa pessoa que foi excluída de casa, fala assim, não quero, ela também, essa pessoa, essa família que exclui, também faz parte da escola. Também está na escola, outras famílias. E outras pessoas, crianças, estudantes, que aprendem com suas famílias a excluírem. Então, o bullying é tremendo, é terrível, de modo que causa evasão escolar, sem dúvida, e para chegar na universidade é escasso. Eu não tenho acesso a esse dado, mas eu te arrisco a dizer que não tem nem estatística. Não é nem estatístico. Nossa. Deputada, a gente tem, obviamente, que a visibilidade trans tem crescido, isso ao longo dos últimos anos tem crescido de uma forma lenta, mas tem. Porém, a gente ainda vê muitos casos de violência, muitos. A senhora vê uma perspectiva para a mudança desse cenário, da visibilidade ser maior do que a violência? Se eu vejo perspectiva, eu tenho esperança. Eu estou aqui de pé, lutando, porque eu tenho esperança. E eu acredito que as pessoas podem mudar. Eu acredito que é possível um mundo em que as pessoas coexistam, né? Múltiplas religiões, orientações religiosas, as pessoas que não têm religião, né? As múltiplas identidades de gênero, raças e etc. Porque, como eu falei anteriormente, a diversidade é a regra e a lei é absoluta. Assim como há muitos animais, assim como há muitas plantas, de diversas cores, diversas formas, períodos de frutação, nós, seres humanos, também fazemos parte da natureza. E eu acredito que um dia isso deve se tornar possível. Isso tem que se tornar possível, porque em pouco tempo, se não for assim, não há condições de sustentabilidade, de sociabilidade. Então, a visibilidade trans é importante, sim, para ensinar sobre nossa humanidade, sobre que somos pessoas, que somos cidadãs, cidadãos, que somos possíveis, né, e podemos contribuir com a sociedade de inúmeras formas, seja com a nossa intelectualidade, seja com a nossa força de trabalho, seja, enfim, doando nosso sangue, que é um fator muito importante. O STF derrubou, né, uma liminar que proibia a doação de sangue por pessoas trans, sexuais e homossexuais. Inclusive fiz uma ação no final do ano passado muito bonita, fui doar sangue aqui no Hemocentro do Hospital das Clínicas. Nós temos isso também para contribuir. Então, interessante, né? Eu estava falando que não é sobre a gente só, né? Estou falando de visibilidade trans, mas não é sobre a gente, é sobre como a sociedade constrói um pacto civilizatório, um novo pacto civilizatório, em que a gente possa conseguir uma saúde social plena para todo mundo. E essa situação da doação de sangue é um exemplo, porque assim, as pessoas só podem ser proibidas de doar sangue se elas não atenderem os critérios da doação.
E os critérios não podem estar baseados na sua identidade de gênero ou na sua sexualidade, porque isso é discriminação. Porque o problema, a questão é o comportamento de risco e não quem você é. E todas as pessoas podem se comportar de forma arriscada, de modo que elas não devem ser aptas para doar, as pessoas que têm um comportamento arriscado. Então, assim, essa doação diz muito sobre isso, sobre a visibilidade. Sabe por quê, Mel? Porque qual o ganho que eu tenho efetivo ao doar sangue? Nenhum efetivo que não seja contribuir com as pessoas. Não tem ganho nenhum para a população trans, não tem ganho nenhum para a população LGBT fazer uma doação de sangue. Há um ganho importante para a sociedade e para o Brasil, que vive com os bancos de sangue sempre em níveis muito baixos. E esse sangue que não era aceito pode ajudar a manter os bancos de sangue possíveis para ajudar diversas pessoas. Então, é isso. Mas aí volta para uma questão que eu acho muito importante deixar mais complexo isso. As mesmas pessoas que não aceitam nosso sangue, né, por nos acharem, enfim, construírem diversos adjetivos em relação a isso, foram ou são os que outrora defendiam a teoria da pureza racial, a partir do sangue, a ideia de sangue azul e etc e tal, no qual a ideia da miscigenação, por exemplo, a ideia do sangue, parecia algo muito promíscuo para uma sociedade recente, inclusive. Né? Então, essa noção sobre o nosso sangue, ela vem nesse mesmo lugar, porque, inclusive, não está apenas associada à suposta ideia de que nós somos promíscuas e que nós somos portadoras de HIV, nós somos soropositivas. Não é só essa ideia. Porque, inclusive, o Dr. Drauzio fala isso, que mesmo antes de ter exames para constatação, né, para verificação do HIV, já se tinha restrição do sangue de homossexuais nos bancos de sangue. Então, diz respeito a uma tentativa de pureza racial, pureza, né, separação mesmo, o nome disso é apartheid, né, o nome disso é apartheid, é segregação e etc. Porque a discriminação tentam desumanizar os nossos corpos. É como se não fôssemos gente. Deputada, a gente está chegando próximo ao fim da nossa conversa, mas eu queria colocar uma última questão para a senhora que eu acho que é muito importante, que é essa questão da morte, do número elevado de mortes de pessoas trans. A senhora acha que, claro que não dá para a gente aqui fazer uma sentença sobre qual que é o motivo, mas diante de tudo que a senhora tem visto, a senhora acha que está relacionado só ao preconceito enraizado ou tem a ver também com a falha nas políticas públicas com relação à população trans? Está tudo atrelado. O último relatório da ANTRA, como eu falei, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, tem um mapa muito detalhado sobre os assassinatos, sobre mortes da população T. Nós estamos expostas a um grau de vulnerabilidade que nos leva a ficarmos expostas a situações de violências diversas. E isso é, óbvio, fruto de políticas públicas que assista, primeiro, essa população quando é expulsa de casa e, obviamente, falta de políticas afirmativas no sentido de romper as barreiras do preconceito. Onde estão propagandas, por exemplo, do poder público, falando que a discriminação não deve acontecer, que isso, enfim, né, que isso não é saudável, que isso não é salutar para ninguém. Enfim, a gente tem uma lei antidiscriminação que é pouco acessada,
né, que é pouco acessada e que gera muita tramitação até que uma pessoa seja punida. Mas eu não estou preocupada com a punição, não estou querendo que as pessoas sejam punidas, que as pessoas sejam... Enfim, eu estou mais preocupada que as pessoas não precisem cometer a infração, que elas não cometam a discriminação. Então, é pensar num Estado, num poder público que seja pedagógico. E aí eu estou falando de campanhas, eu estou falando de políticas afirmativas que humanizem e naturalizem o corpo, a existência das pessoas como elas são. E aí eu estou falando das pessoas trans e de todas as outras pessoas. Mas nós fazemos parte disso também. Não dá para que a gente só esteja, né, nas zonas de exclusão. Então acho que tá tudo ligado, né? Diz respeito à ausência de políticas públicas, que essa ausência de políticas públicas é fruto da discriminação também, é fruto da transfobia institucionalizada, porque isso é uma questão de ordem histórica, cultural, estrutural e institucional. Então isso chega à institucionalidade, faz com que deputados façam projetos para excluir pessoas trans dos esportes, como se nós estivéssemos nos esportes. Eu estou falando aqui inúmeros dados de morte, de não acesso à escolarização e etc. E a pessoa faz um projeto para que as pessoas trans não acessem o esporte. Existe pessoas trans no esporte. Eu conheço uma. Enfim. É isso. Deputada, muito obrigada pela disponibilidade de falar conosco, de tratar desse assunto que é delicado. A transfobia é um assunto delicado, mas importante da gente abordar no parlamento. A casa da senhora, sempre que a senhora quiser voltar a tratar do assunto, a gente está à disposição. Muito obrigada mais uma vez, deputada. Eu que agradeço e até logo, espectadores da TV Alesp. Eu estarei por aqui outras vezes, acompanhem as sessões do plenário, das comissões, acompanhem o que os deputados e as deputadas daqui estão pensando sobre suas vidas, é muito importante. Esse foi mais um Alesp Cidadania. A gente falou com a deputada Érica Malunguinho do PSOL sobre transfobia. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.